Beleza, pessoal? Agora vamos para mais uma parte da nossa aula sobre frase, oração e período. A oração, o que é que vocês entendem quando eu digo esta expressão? Mamãe está furiosa. Tá aí a mamãe bem brava, né? Mamãe está furiosa. Isso é uma oração. Por quê? Percebam que aqui nós temos o verbo estar, conjugado na sua forma está. No lugar de mamãe, a gente poderia ter ela está furiosa, né? Portanto, o verbo na primeira pessoa do singular, certo? E aí, por que isso é uma oração? A gente consegue interpretar perfeitamente o enunciado e ainda observa a presença do verbo estar, como eu acabei de dizer a vocês, conjugado na forma está, certo? Por que isso então é uma oração? Porque a oração é todo enunciado, né, algo que se diz, que se constitui em torno de um verbo ou de uma locução verbal. Percebam que isso aqui, até pouco tempo atrás, a gente sabia que era uma frase. E agora a gente descobre que é uma oração. As duas coisas estão certas, gente. Frase e oração são basicamente a mesma coisa. Toda frase, se ela tiver em torno de um verbo, ela é uma oração. Toda oração necessariamente vai ser uma frase, tá bom? Se vai ser uma frase verbal ou nominal, a gente vai ter que descobrir depois. Mas por enquanto resta saber. Oração é todo enunciado que eu produzo através de um verbo. Então, na oração, necessariamente vai haver a presença de verbos, ok? Na frase, a gente pode ter as frases nominais, sem verbos, e as frases verbais com verbos. Quando for uma frase verbal, aí nós teremos uma oração, ok? Vamos para frente. Alguns exemplos aqui para vocês de orações. Como vão as coisas na sua casa? Aqui nós temos o verbo ir, não é assim? Conjugado na forma vão. Mamãe acordou cedo. Percebam que aqui a gente tem o verbo acordar, sempre o verbo sendo a parte mais importante da oração. Aquela palavra que determina qual é a ação que está sendo executada. Se ao invés do verbo acordar aqui, eu dissesse mamãe saiu cedo, a ação seria completamente diferente. Acordar cedo e sair cedo são ações diferentes executadas por verbos diferentes, ok? Vamos a outro exemplo. Ele já tinha decidido ir embora. Percebam que aqui a gente tem tinha decidido ir. Eu esqueci de marcar isso aqui, mas aqui também é um verbo. Então, nós temos 3 verbos para dizer a mesma coisa. Tinha decidido ir é uma ação só, tá bom? Aqui a gente tem outro exemplo de uma locução verbal. Beleza, meu povo? Mais um exemplo. Ontem estive pensando em nossa escola. Comeu aqui, mas é em nossa escola. Ontem estive pensando em nossa escola. E aí aparece o conceito, então, de locução verbal. Olhem só o que é. Locução verbal é a combinação de um verbo auxiliar e um verbo principal. Esses 2 verbos, aparecendo juntos na oração, transmitem apenas uma ação verbal, desempenhando o papel de um único verbo. Então, aqui ficou marcado tinha decidido, porque tinha decidido são 2 verbos falando de uma única ação, da ação de decidir, certo? Aqui, ontem estive pensando em nossa escola. Estive pensando, o verbo estar e o verbo pensar. Estive pensando, os 2 estão juntos para dizer que você pensou, tá bom? É uma outra forma de usar o verbo pensar. Ao invés de dizer pensei, você diz estive pensando, tá bom? Então, aqui nós temos verbos isolados, vão e acordou, e aqui nós temos locuções verbais. Tinha decidido, estive pensando. Ok, pessoal? Compreendido? Então, a oração, de novo, é aquela expressão, aquele enunciado que acontece necessariamente a partir de um verbo. A oração vai precisar de um verbo
para ser considerada uma oração. Ok? Compreendido esse conteúdo, agora vamos voltar para a sala virtual e lá a gente conversa mais um pouquinho sobre esse tema.